Então, bom dia a todos. Eu me chamo Suelen Ferreira, eu sou coordenadora do Departamento de Saúde do Consórcio Cuda Norte, que é um consórcio que abrange aí mais de 60 municípios da região do norte de Minas, da Central Mineira e Vale do Jequitinhonha. Estarei, juntamente com os técnicos, analistas técnicos da CNM, moderando esta webconferência. Gostaria também, na pessoa do presidente do Cuda Norte, Joãozinho, que é prefeito de Itacambira, e de Nilson Francisco, secretário executivo do Cuda Norte, saudar a todos os presentes, sejam todos bem-vindos, e agradecer à Confederação Nacional dos Municípios por essa parceria de sempre, por esse apoio. Muito obrigada ao presidente Harold, a Rosilene e ao Marcilei, que foram muito solícitos em nos atender. O tema da nossa webconferência é gestão responsável no final do mandato. Estamos aqui com os analistas da CNM para fazer esse bate-papo com vocês, gestores, técnicos, servidores municipais. E gostaria de agradecer a presença do Marcos Vinícius, que é analista técnico da área de contabilidade pública, e a Carla Albert, também analista técnico da área de saúde. Eles possuem currículos extraordinários, muita expertise na área de atuação. E nós iremos falar sobre esse último ano de mandato. Muitos gestores, que são os prefeitos, eles irão concorrer à reeleição, outros já estão em segundo mandato, e temos aí vários desafios, tanto para quem vai quanto para quem fica, não é? O último ano de mandato, ele é sempre um ano diferente nas administrações públicas, pois tem uma série de responsabilidades a cumprir. E esse ano, que é um ano atípico com a pandemia do Covid, essas adversidades, que pegaram todos de surpresa, tem-se ainda mais uma responsabilidade às administrações. Por força dessas ações indispensáveis para o combate ao efeito da pandemia do novo coronavírus e em decorrência do repasse extra, de recursos para atendimento dessas urgências relacionadas à pandemia, os dispositivos legais, eles sofreram algumas alterações, Então, aí eu faço a pergunta para você, Marcos Vinícius. Como cumprir os princípios da administração pública neste final de mandato, no contexto de pandemia? E assim eu passo a palavra para você, para que você faça suas considerações. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado, Suelen. Obrigado aos colegas aí, Carla, Marcilei, X, e a todos os participantes dessa live. Para a gente é muito importante estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo de encerramento de exercício. E como você falou, Suelen, é um momento muito atípico, A gente está em pleno estado de calamidade pública, a gente tem regras diferenciadas para o período de pandemia, como você bem citou. A gente tem o adiamento das eleições, que também contribui para achatar esse espaço da prestação de conta, do encerramento de exercício, A gente tem aí uma quantidade enorme de novos recursos repassados, com regras específicas, e a gente tem uma passagem de mandato bem diferente do que a gente havia presenciado em outros momentos, A gente tem aí um gestor que agora precisa se adequar a esse novo formato, que é do isolamento, que é da utilização das mídias sociais, enfim. É uma trilha muito diferente, que o gestor precisa ficar completamente antenado, porque existem as regras das vedações da lei eleitoral estão em plena vigência, além das regras da própria lei de responsabilidade fiscal, que tem um papel fundamental para garantir o princípio da continuidade. Princípio esse que é o norteador da administração pública, Se você pensar bem, tudo nasce desse princípio de que a administração ela precisa seguir, independente das gestões que passem. Então, quando o gestor, mesmo pensando que vai deixar para um próximo candidato a gestão de uma forma diferente, ele precisa pensar também que a gestão dele, ele precisa garantir que ele saia como ele entrou, com as condições, pelo menos, mínimas para que o próximo gestor consiga dar conta de seguir a administração, de dar continuidade às políticas públicas, de dar continuidade à gestão da saúde, da educação, todas aquelas atribuições que são próprias da administração pública local municipal, A gente sabe que existem algumas outras ações que não são obrigatórias à disposição da administração pública local, mas que assim elas fazem e devem continuar, Então, só para a gente seguir mais ou menos uma linha, a gente tem aí
nesse momento, que servia a diversos, digamos assim, entre aspas, né, senhores, nessa prestação de conta, nesse momento de encerramento de exercício. A gente tem, de um lado, o Tribunal de Contas, que vai fazer essa avaliação pormenorizada da gestão financeira, patrimonial e orçamentária. A gente tem a própria população que vai querer que preste conta sobre as políticas públicas, o que chega lá na ponta, especificamente, se a educação está chegando, se a saúde está chegando, se tem posto de saúde aberto, né, se as políticas de assistência social estão alcançando aqueles que realmente estão na sua condição de necessidade. Enfim, são diversos senhores que o gestor agora precisa atentar para garantir a sua prestação de conta. Então, eu falei, Tribunal de Contas, sociedade, tem o Tribunal de Contas também da União, que vai fazer esse papel de acompanhamento dos recursos que são repassados diretos através de transferências da União, transferências legais, né, que com apoio dos tribunais locais, mas será feito também pelo Tribunal de Contas da União. E você tem também, para o regramento contábil, a figura da Secretaria do Tesouro Nacional, porque ela faz a consolidação das contas, ela faz estatísticas relacionadas a situações de equilíbrio fiscal, enfim. É uma situação que o gestor precisa ficar atento para todas as lentes, né? Não só atender ao Tribunal de Contas, mas garantir também que todo esse grupo seja contemplado. Então, o que a gente imagina logo de imediato que deve ser feito? Primeiro é revisar toda a gestão. Eu acho que é fundamental fazer esse recap aí de toda a gestão, independente de estar indo ou não para a reeleição. Ele precisa garantir que tudo o que ele não conseguiu executar, que ele justifique, e isso é um ponto extremamente positivo no que se diz respeito à responsabilidade do gestor, né? A gente conseguiu ir até esse momento, a gente conseguiu executar até esse limite por conta dessas e dessas razões. Principalmente a queda de arrecadação, que a CNM já fez um estudo aí que mostra de 30% a 40% de queda de arrecadação só nos primeiros meses da pandemia. Então, você tem aí um reflexo financeiro extremamente nefasto para a administração pública, que se não tem dinheiro, não tem como se executar a política pública. Depois é verificar o registro de todos os atos administrativos, né? É fundamental também fazer esse levantamento, porque agora é o momento de se definir aquilo que deve seguir e o que não deve seguir, aquilo que não há condição para se executar, né? E aí eu chamo a atenção para a questão dos restos a pagar, eu chamo a questão do empenhamento de novas despesas, especialmente aí em áreas que não está tendo receita, né? E aí cabe também uma observação sobre aquela questão do artigo 42, né? De não deixar despesa para o próximo exercício que não consiga deixar saldo em conta. Então, por isso é necessário essa verificação de todos esses atos que levam à execução da despesa pública. Um outro ponto fundamental nesse levantamento é o patrimônio, né? O patrimônio, a contabilidade e a ciência do patrimônio, né? O gestor, ele está responsável por todo o patrimônio público. Então, fazer um levantamento, um inventário aí detalhado de todos os bens móveis e imóveis que constam na sua administração, relatar os inservíveis, fazer a avaliação e reavaliação dos itens que necessitem, né? Fazer a descrição sumária de todos esses itens, e aí a gente abre também já uma sugestão, por que não, né? Fazer um registro fotográfico de tudo aquilo que foi adquirido, o que foi recebido, adquirido e o que foi também dado como baixa. Isso é fundamental, porque lá na frente ele não vai ter à disposição a administração, né? Caso ele não venha a ser reeleito, e isso pode prejudicar a sua prestação de conta, a sua verificação de que ele cuidou daquilo que lhe foi colocado à disposição, né? E fundamental também a avaliação das obras em andamento. Então, não existe mais aquela política da outra gestão, não vou fazer, ou então eu peguei no meio, então a prestação de conta é quem iniciou. Enfim, como eu disse no início, o princípio da continuidade ele é fundamental nesse período. Você tem que garantir que aquilo que está sob o seu cuidado, você deu conta, ou que fez a prestação de conta até onde vai a sua responsabilidade. Então, as obras em andamento, elas precisam ter prestação de contas parciais. O gestor precisa garantir que
o recurso que foi colocado à sua responsabilidade, ele foi prestado conta, né? A gestão precisa garantir que toda a parte física que foi executada dentro de um cronograma, né, de obras em andamento, foi executada na medida do possível, né? Existe até uma teoria do campo do direito, que eu não tenho muito a familiaridade, mas que diz que o gestor precisa atender até aquilo que é possível, até aquilo que que está sobre a sua condição, né? Tanto financeira como orçamentária, né? A gente tem que lembrar que o orçamento é que move a execução da despesa pública, né? Então, se você tem que garantir que o orçamento ele cumpra esse papel de dar planejamento e dar autorização ao gestor a gastar. Então, a gente entra em um outro quesito que é essa quantidade enorme de novos recursos que estão surgindo agora, especialmente advindo de transferências direto da União. A Carla está aqui com a gente, vai falar um pouco mais dessa parte de saúde, mas existem outros recursos, como a própria Lei Aldir Blanc, que saiu agora, recursos para a cultura, que tem um regramento específico. Então, todos esses detalhes precisam ser muito bem-vindos. E com quem que o gestor pode contar nesse momento? Além do seu staff, né? Além do seu secretariado, que a gente priva, que deve ser escolhido conforme um critério, né, de merecimento, né? A gente sabe que existe uma forte posição política, mas a gente garante que um técnico bem qualificado, ele consegue resguardar o gestor de possíveis penalidades na execução e dos recursos, né? Então, toda vez que a gente fala nesse merecimento, nessa meritocracia, a gente traz esse ponto para destaque, né? Outra coisa é rastrear todas as práticas de geração de despesa, né? Eu fiz um breve comentário sobre restos a pagar, mas agora está na hora de selecionar aquilo que a gente vai conseguir concluir, né? E fazer essa avaliação é primordial, verificar se há receita por fonte que garanta essa execução da despesa, né? Ou seja, fazer a divisão da entidade não só por blocos de órgãos, né? Da educação, da saúde, da ciência social, mas por verificação de política pública. Se na atenção básica, trazendo um pouco o lado da saúde, se na atenção básica você tem recurso para executar essa política, que você siga e planeje a sua geração de despesa, né? Planeje os seus contratos para garantir isso. Por outro lado, se você não tem aí a vigilância epidemiológica, se você não tem recurso com essa caixinha, você precisa fazer um contingenciamento, né? A gente lembra que a Lei 173, ela permitiu que não sejam contingenciadas aquelas despesas relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus. Porém, todas as demais, elas cabem nesse regramento, ou seja, só deve seguir aquilo que há previsão ou que já exista receita nos cofres municipais para seguir. Então, a gente precisa detalhar cada fonte, detalhar cada caixinha dessa, para saber o que vamos contingenciar, o que vamos limitar de empenho, né? A lei fala também em flexibilização contra a limitação de empenho, mas se você não tem uma política que garanta recursos até o final do exercício, você precisa limitar. É o caso, por exemplo, da segurança pública, caso não é atribuição do município, mas caso assim ele exerça esse papel e tenha, por exemplo, guardas municipais ou uma política diferente de segurança pública, ele pode sim restringir esse planejamento e direcionar o seu recurso, claro, dentro de uma normalidade de recurso livre, para outra atividade, tá? Um outro ponto que a gente precisa destacar é a verificação de perto dos processos de contratação e aquisição de bens, né? A gente está falando aqui de itens, muitas vezes, essenciais para a continuidade da administração, como é o caso dos itens da saúde, como é o caso agora de uma possível volta às aulas, que foi discutido aí em lives da CNM com o pessoal da educação, mas esse processo de contratação de aquisição de bens, ele vai garantir que o gestor não gere restos a pagar para o próximo exercício e não caia naquele artigo, aquele tão temeroso artigo 42, que muito prejudica o gestor na sua continuidade. Imaginem vocês aquilo que ele conseguiu fazer uma gestão exemplar nos últimos 3 anos e, por decorrência de um deslize, uma inscrição de despesa sem o devido lastro financeiro, ele tem as suas contas rejeitadas e fique aí impedido de exercer atividade política e tenha sido prejudicado por mais anos. Então, é fundamental essa verificação
dos processos de aquisição de bens. Então, senta lá com o seu tesoureiro, senta lá com o seu secretário de administração, finanças, planejamento, e verifica o que dá para seguir com relação à contratação de bens e serviços, tá? Um ponto fundamental desse controle todo que a gente está fazendo esse recorte agora é a figura do controlador interno, né? O controle interno, o sistema de controlador interno, não só a pessoa, mas o sistema de controle interno, ele é essencial para fazer esse levantamento, né? É o controle interno que não só vai verificar os atos pretéritos, aquilo que a gestão já executou, tentando aí, de fato, corrigir aquilo que seja possível, mas avaliar agora o que, de fato, a gestão consegue dar conta até o dia 31/12/2020. Então, não só avaliar para consertar, mas avaliar para prever eventuais desequilíbrios, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela surgiu com essa finalidade, equilíbrio das contas públicas. É por isso que se fala em despesa de pessoal, que é a maior despesa das administrações, é por isso que fala em controle do endividamento de longo prazo, que é uma sarna, que é uma doença que percorre a administração e tão prejudica não só as finanças de governos locais, mas o próprio governo federal. E também a avaliação desses atos no que se refere ao regramento legal, para ver se realmente o gestor ele conseguiu atender aí a todas essas premissas de cada legislação que eu havia falado antes, legislações essas específicas de transferência de recursos. Então, agora é hora de exigir relatórios de prestação de contas detalhados por cada secretaria, né? Chamar o seu staff de novo, chamar o staff e apresentar e sugerir, né? E cobrar que apresente relatórios de toda a sua gestão. Então, como já havia falado até em outras lives, agora é o momento de não economizar em decretos, em portarias, é fazer uma prestação de contas parciais, é avaliar se a gestão tem alguma dificuldade para cumprimento de limites, né? E eu abro um parêntese para falar disso. O limite da saúde dos 15%, e Carlinhos, ainda vale e vai ser cobrado. O limite do 25% ainda vale e vai ser cobrado. O que a gente tem trabalhado dentro da confederação é uma estrutura que possa garantir aí uma flexibilização desse 25% por conta, claro, obviamente, da paralisação da atividade nas escolas, mas também que seja avaliado outros quesitos da redução dessa receita, impactando a aplicação de limites, né? A LC também flexibilizou a questão do retorno à despesa de pessoal, os seus limites de pessoal. Não quer dizer que o gestor vai gastar, vai contratar, porque também está impedido pela própria lei complementar 173, a lei que garantiu aí recursos aos municípios, e por outro lado, como moeda de contrapartida, fixou limites mais rígidos com relação à despesa de pessoal. Então, independente de qualquer coisa, não é possível contratar. Contratar é a exceção, se refere apenas às questões relacionadas à saúde e relacionadas à saúde com enfrentamento, né? Vou lembrar, saúde com enfrentamento. Então, aumentar salário, editar qualquer tipo de normativo que venha aumentar salário, não só para esse exercício, como para o exercício também de 2021. Então, juntar comprovantes de toda a documentação, fazer prestação de contas parciais, justificar aquilo que não foi executado, acionar as assessorias para emissão de parecer, isso também é muito importante, fazer aí um levantamento com o pessoal do jurídico e com o pessoal da contabilidade, especialmente, aquilo que eles têm para oferecer de sugestões, né, de dicas para esse final de exercício, como também uma avaliação daquilo que não foi executado. Então, faça agora, faça essas dicas, execute agora, porque o tempo é muito curto. Não dá para a gente trabalhar uma temática técnica junto com a política sem iniciar esse processo agora, tá bom? E a transição de mandato. Então, mesmo que o gestor pense em ser reeleito, a princípio, a ideia é que ele vai passar esse mandato para outra pessoa, né? Até que as pesquisas mostrem que ele vá ser reeleito, ele precisa garantir que o processo de transição ele seja o mais transparente possível, né? Que ele garanta não só a prestação de contas, né? Mas ele garanta também que ele vai sair e não vai ser prejudicado lá na frente com eventuais
termos de ocorrência, com eventuais denúncias, que a gente sabe que acontece muito depois que o gestor sai do comando da administração. Então, garantir metas bimestrais de arrecadação, por mais que existam flexibilidade, é uma forma de a gente conseguir atender a LRF no que diz respeito a equilíbrio entre receita e despesas, né? Fazendo aí uma meta de execução, ou então faz com que o gestor garanta que aquilo que já foi previsto seja executado, mas que faça a limitação que é necessária, né? Resultado primário e nominal, ele também foi excluído, ele também foi flexibilizado nesse momento de pandemia, então não há o que justificar se não alcançar essas metas, né? Mas é possível a gente avaliar, e é necessário avaliar e fazer audiência pública dentro da Câmara dos Vereadores, dentro do Poder Legislativo. Então, o regramento que força o gestor a fazer essa prestação de conta e executar a audiência pública, ele não foi flexibilizado, né? Foi flexibilizado a forma como isso vai acontecer. Então, a gente tem uma nota técnica, depois, se a gente conseguir isso, passar para todos os gestores aí essa nota técnica que versa sobre a forma como deve ser essa audiência pública no sentido mais remoto, trazendo as tecnologias aí a favor da transparência, mas deve ser feito sim, inclusive com participação popular, que é fundamental. Então, resultado primário e nominal precisa ser verificado em audiência pública, precisa ser demonstrado, mesmo que não seja cobrado o seu atingimento. Limite de endividamento também foi flexibilizado, então aquele limite de 120% sobre todas as dívidas de longo prazo em cima da RCL, ele também foi flexibilizado. Mas, claro que para o bom gestor, para aquele gestor que pensa em executar a política e garantir também um equilíbrio fiscal, ele precisa verificar esse limite e adequar naquilo que seja possível, né? A gente lembra que a Lei 173, ela flexibilizou o pagamento do patronal do INSS, mas esses valores vão vir agora à tona com execução do mês e daquele pretérito, então vai ficar ainda mais difícil a execução. Então, por isso, nosso colega Fernando Benício, um abraço ao Fernando Benício, ele sempre fez questão de lembrar de que aquele gestor que consegue pagar em dia o seu INSS patronal, que o faça e não deixe essa despesa gerar ainda mais endividamento de longo prazo, né? Despesa de pessoal, né? Eu já pincelei alguma coisa, mas a ideia é que a despesa de pessoal ela não vai ser cobrada ao limite nesse exercício, né? Mas todos os atos, eles vão ser, eles estão vedados nesse momento, atos de aumento de despesa. Então, tem muitas questões particulares que, pelo tempo, a gente não vai conseguir detalhar, mas um triênio, quinquênio, como é que vai ser essa incorporação de valores, quando a própria lei anterior à Lei 173 já previa, como é que vai ser a questão de adicionais, o pessoal que está envolvido com a saúde. Então, são esses detalhes que precisam ser observados e precisam aí de uma atenção maior, né? Garanta que o seu procurador, que a sua assessoria jurídica faça presente nesses momentos de decisão, porque é fundamental e pode comprometer, sim, a gestão numa possível aí, ação de improbidade administrativa e perda dos direitos políticos. Então, a gente falou da LRF, falou de endividamento, falou de despesa de pessoal, falou de controle interno, e esse processo de transição, né? Aqueles que estão nesse final de mandato, que de fato já estão na sua segunda gestão e de fato já garantem que vão transferir a gestão para outro gestor. O que é que deve ser feito agora? A gente sabe que existe um planejamento de encerramento de exercício no campo contábil, na parte financeira. Mas no campo da gestão, o que é que deve ser feito? Primeiro, designar, né, delegar aos secretários, aos staffs, atribuições de levantamento de todas as ações que foram executadas. Então, o próprio secretário de saúde fazer esse alinhamento entre o que foi planejado e o que foi executado, isso é fundamental. Depois, garantir aí a formação de comissões específicas, né, comissão de levantamento de caixa, comissão de levantamento de inventário, comissão de levantamento da dívida fundada, né, todas essas comissões que vão garantir a prestação de contas em cada grupo, em cada nicho, né? Outra coisa é fazer uma análise, né, da aplicação dos limites, como eu havia falado.
a aplicação de limites, educação, saúde, Fundeb, né? O repasse do duodécimo, fundamental também essa avaliação, porque mesmo que a receita tenha diminuído, o repasse do duodécimo também continua sendo obrigatório, continua sendo cobrado pelos tribunais de contas. Então, se você não conseguiu até esse momento, né, até o final agora de setembro, garantir o repasse mensal, que faça agora um planejamento para garantir o repasse anual, que é sobre esse limite que o gestor vai ser cobrado ao final do exercício. E agora eu faço um parêntese, né? Agora eu faço uma fala muito importante no que diz respeito à questão orçamentária. Temos recebido aí diversas transferências, né? Diversos recursos novos, e muitas vezes a abertura do orçamento tem causado um pouco de dúvida, tem causado um pouco de dificuldade para ser executada. A gente lembra das 3 formas de alteração orçamentária, né? As principais: suplementação por anulação, né? A gente tem aí o crédito especial e a gente tem o crédito extraordinário. O que move cada uma desses tipos é a natureza que será executada a despesa, como o momento que também está sendo proposto essa condição. Então, nos recursos da saúde, onde há uma ligação aí muito próxima com o enfrentamento ao coronavírus, que está respaldado sobre o decreto de calamidade pública, que foi aberto para todos os municípios em favor do decreto da União, esse limite, essa condição facilita a abertura por crédito extraordinário. Esse crédito extraordinário, ele necessariamente não precisa passar pela autorização do Poder Legislativo, né? Os vereadores não precisam autorizar, não precisam votar sobre essa forma de alteração. Mas é fundamental e vai ser cobrado sua comunicação a esses edis. Então, o gestor que abrir o crédito extraordinário, ele tem que imediatamente comunicar essa abertura ao Poder Legislativo. Gente, esse item é sério porque envolve rejeição de conta, envolve responsabilização do gestor. Abrir crédito sem autorização, entre aspas, que não seja por isso o crédito extraordinário, ele é crime. Ele está contido lá na lei de crimes contra a administração pública. Além de que ainda existe uma vedação sobre o não contingenciamento, né? O gestor que autorizar despesas que não tenham dotações, ou seja, não tenham sido autorizadas, ele também pode ser penalizado, inclusive pode ser preso. Então, a gente faz esse recorte no que diz respeito a créditos adicionais, abertura de créditos, porque é fundamental, é muito importante para a garantia digamos assim, de uma segurança jurídica do gestor, para garantir que ele consiga aí ter as suas contas aprovadas no que diz respeito à abertura de créditos. Então, no quesito saúde, existem algumas flexibilizações, mas se o gestor precisar abrir uma nova ação, onde não há relação com o coronavírus, não há relação com essa urgência e com essa falta de previsibilidade, ele precisa utilizar do crédito especial. E o crédito especial, sim, precisa ser aberto com a anuência, com a votação do Poder Legislativo, através de decreto financeiro e através de lei, tá? Então, fundamental essa observação. Claro que a suplementação é um ato muito corriqueiro, que é onde se tira de um lugar e coloca em outro, deve também guardar relação com o limite que já foi aprovado em LOA, e aí, se o gestor ultrapassar esse limite aprovado em LOA, ele também vai ser penalizado. Então, a gente chamou a atenção aqui dos principais itens de rejeição de contas, os principais itens que serão demandados com esse momento de transmissão de mandato, né? Falamos aqui do controle interno, falamos aqui do processo de transição, de limites constitucionais, fazemos observações sobre créditos adicionais, sobre as alterações orçamentárias e repasse de duodécimo. O que a gente imagina que o gestor lá na ponta está cada vez mais preocupado com a parte política e por algum momento se distancie dessa parte técnica, é que em alguma parte dessa prestação de conta, ele vai poder fazer ajustes, ele vai poder fazer algum tipo de transposição, né, que garanta a sua continuidade. Mas isso é preciso fazer
essas observações que nós colocamos aqui, essas dicas, é para ontem, é urgente. Por quê? Novembro, dezembro, a gente vai ter o resultado das eleições. E aí fica cada vez mais apertado esse período para prestar conta, esse período para reunir documentos, esse período para fazer justificativas, né? Então, ter esse levantamento já, desde já, em setembro, garante aí um maior tempo de execução dessas dicas, dessas boas práticas que nós citamos, né? Então, um outro ponto que eu não poderia deixar de relatar é que nos diz respeito àquele item de plena competência tributária, né? O que é que vem a ser essa plena competência tributária que é tão cobrado pelos tribunais, que é tão cobrado nesse momento de transição de mandato? É aquele que diz que o gestor ele precisa ter instituído em lei todos os seus impostos, taxas e contribuições que são de sua competência. Além disso, além de ter instituído essas leis, esses impostos, ele precisa garantir que eles foram arrecadados. Então, no momento de pandemia, onde há aí uma redução drástica do poder de pagamento, né, do cidadão com relação a aspectos até de sobrevivência, imagine para tributos e impostos onde há uma cultura aí de não pagamento em muitos casos. Então, precisa ser levado em conta isso. Mas como é que o gestor vai garantir isso para o tribunal? Como é que ele vai justificar? Primeiro, fazendo um levantamento, fazendo um estudo em que o que foi arrecadado no ano passado, o que foi arrecadado nesse ano, fazendo um estudo também sobre o poder da inflação nesse período, ou seja, os produtos ficaram mais caros e, por isso, houve aí uma dificuldade em garantir a cobrança desse tributo. E, por outro lado, em alguns casos, ele precisa garantir que houve a cobrança daquela dívida ativa. Ele conseguiu ingressar com algum tipo de ação, seja ela administrativa ou no âmbito judicial, para cobrar esses tributos. Não? Então, não é um ato de gestão, não é um ato discricionário que ele faz se quiser. É um ato vinculado e que será rigorosamente cobrado pelos tribunais de contas. Então, instituir, cobrar e demonstrar isso. Tá? Então, mesmo que a gente não tenha condição de arrecadar, que mostre que foi feita alguma ação para sanar essa dificuldade, tá bom? Então, nesse momento, a gente só finaliza essa primeira fala para dizer que não basta ordenar, é preciso garantir aí, justificar, né, demonstrar através dos instrumentos que eu falei, decretos, portarias, ordem de serviço, despacho, qualquer outro tipo de instrumento que o gestor tenha ao seu poder para justificar qualquer tipo de ação ou omissão, no caso, em alguns casos, ou omissão também de algum item que será cobrado pelos tribunais de contas. Então, me parece um pouco geral essa minha fala, Sueli Mascarinha, mas é para a gente colocar o gestor aí a par de tudo que ele vai ser cobrado, de tudo que ele vai ser exigido ao final do mandato, ao final do exercício. Mesmo que ele venha a ser reeleito, ele precisa demonstrar que esse período de 4 anos, essa gestão, ela foi responsável. Essa gestão, ela foi legal, essa gestão, ela foi transparente, essa gestão, ela garantiu aí que tem acesso a toda a documentação, que tem acesso a todo o regramento que foi colocado à sua responsabilidade, enfim, que ele garantiu o papel que foi colocado lá na ocasião da sua nomeação, tá bom? Então, eu finalizo aqui essa primeira parte, Carlinhos e Sueli, mas fico aberto aí para perguntas e respostas, a gente pode ir trocando um pouco, especialmente aí nos recursos da saúde, né, que a Carlinha vai fazer essa observação, mas é mais para a gente iniciar esse bate-papo sabendo de tudo que precisa ser feito e que o momento é agora, não dá para esperar não. É com você, Sueli, obrigado aí pela fala, obrigado a todos que nos assistiram. Eu que agradeço, Marcos, foi muito boa a sua fala, você fez um apanhado geral aí, né, de todas as responsabilidades que os gestores têm que ter nesse momento, né? Eu sei que a preocupação agora é muito com a questão da eleição. Mais de 75% dos gestores de Minas, eles vão para a reeleição, tentar a reeleição, né? Então, eu sei que tem essa certa preocupação política, mas não podemos esquecer realmente dessa questão técnica, né? Da obrigatoriedade dos instrumentos de gestão.
porque é isso que vai garantir que o gestor assuma realmente, né, o seu novo pleito. Então, eu passo a palavra agora para a Carla, para que ela fale um pouquinho aí, né, desses instrumentos de gestão na área de saúde, sobre as responsabilidades dos gestores também do setor saúde, aí, principalmente agora com essa questão da pandemia, do Covid-19. Com você, Carla. Suelen, muito obrigada pelo convite. É sempre bom reencontrar os colegas do norte de Minas. Não conheço todo o norte do estado, mas estive em Montes Claros e foi um evento com muito público e eu fiquei encantada realmente com a capacidade técnica e o comprometimento, né? Então, muito obrigado por esse momento de novo encontro, né, com as gestoras e os gestores. Saúdo também meus colegas da CNM, né, toda a equipe do institucional, o Marcos, que é uma enciclopédia ambulante de contabilidade pública, e aí fico muito feliz de ter colegas, né, tão qualificados e que somente engrandecem a entidade. Eu vou começar pelo final, pela questão da Covid, né? E realmente a prestação de contas, a gestão do SUS, ela sempre se demonstrou um desafio muito grande, né? Nós temos vários sistemas para alimentar, né? Vários, inclusive sistemas que mudam, né? Vem aí não, já está aí o DigiSUS, né? Para tratar, entre outras questões, né? O módulo planejamento e tudo mais. Então, além da complexidade do cotidiano da gestão de um sistema como o SUS, nós temos aí uma pandemia, né? E essa pandemia, ela trouxe, só para deixar a gente, né, quem está na gestão pública com menos cabelo e com menos horas de sono, ela trouxe uma série de novas normativas, né, especialmente na questão dos recursos, que, diga-se de passagem, o Ministério da Saúde ele tem feito contínuas liberações de recursos a municípios e estados para enfrentamento da pandemia, só que, ao mesmo tempo que essa liberação acontece, ela vem com essas, como eu digo, tsunami de portarias, porque é isso que a gente tem hoje em dia, né? E nós, na CNM, a gente se identifica muito com a fala das gestoras, dos gestores, de dizer, olha, né, quando ligam para a gente, mandam um e-mail, é tanta portaria que eu não consigo acompanhar, né? Então, calma, todo mundo está passando por isso, né? E para essas questões que existem, as entidades, entre outras, né? Também para isso existem as entidades municipalistas com todas as equipes técnicas para dar esse suporte, seja a CNM no âmbito nacional, sejam as estaduais, sejam as micro-regionais e os consórcios intermunicipais de saúde, que têm um papel, pelo menos na parte da gestão da saúde, ao meu ver, primordial, né? São um caminho, né? São a operacionalização da regionalização da saúde, né? E digo isso não só como técnica da CNM, mas também como pesquisadora e professora nessa área de gestão do SUS, né? A Covid-19, né? Ou melhor dizendo, o enfrentamento à pandemia, ela trouxe para a cena dessa gestão da saúde um instrumento muito importante nessa situação da transição, né? No enfrentamento à pandemia, mas também nessa transição né, de novos mandatos ou da continuação do mandato, que é o plano de contingência. E por isso que eu digo que eu quero começar um pouquinho de trás para frente, né? O plano de contingência, ele é um instrumento que já em outras políticas públicas ele é aplicado, né? A Defesa Civil, por exemplo, tem no seu cotidiano, né? O uso de planos de contingência, para citar uma política,
Na saúde, com a Lei 13.979, a lei federal, todos nós tivemos que elaborar um plano de contingência para enfrentamento à pandemia. Então, o primeiro ponto que eu diria nessa questão da transição é que os municípios, as equipes técnicas dos municípios, atualizem o seu plano de contingência. Por que eu digo atualizar? Porque eu tenho, assim, quase 100% de certeza que todos os municípios do país, e em Minas Gerais não é diferente, fizeram o dever de casa, ou seja, construíram e tornaram público o seu plano de contingência no site da prefeitura, por exemplo, ou da Secretaria Municipal de Saúde. Mas boa parte dos municípios fez o plano e não atualizou mais. E esse plano de contingência é nesse instrumento que nós, gestores e gestoras da área de saúde, indicamos quais são as nossas ações, ou quais seriam as nossas ações, e também onde iríamos aplicar os recursos financeiros para enfrentamento da pandemia. Então, numa eventual fiscalização ou monitoramento dos órgãos, né, como tribunais de conta, como o Ministério Público, um instrumento para fazer essa checagem entre o que a gente planejou e o que a gente executou financeiramente é o plano de contingência. E esse plano de contingência, ele tem que ir para dentro, ele tem que ser transferido para a nossa programação anual de saúde, né? Então, primeiro ponto é a atualização e essa conversa entre o plano de contingência e a programação anual de saúde, né? Depois, nós temos no âmbito também dessa transição os instrumentos normativos já corriqueiros do SUS, que são os relatórios de gestão, né, o relatório anual, o relatório quadrimestral de gestão, que eles estão normatizados ou definidos pela nossa Lei Complementar 141 de 2012, e isso já é do cotidiano das gestões municipais, essa prestação de contas, né? E eu diria que também em fase a essa situação de enfrentamento, é muito importante que se deixe pronto, né? E o Marcos trouxe essa situação também na fala dele, esse levantamento de todos os contratos, de todos os convênios, né? Que foram feitos, por exemplo, para enfrentamento dessa pandemia, porque daqui a 6 meses, daqui a 10 meses, daqui a 1 ano, esses documentos, né, obviamente que, né, são digitalizados, encontram-se, né, no sistema, mas se a gente não os citar, não os destacar, não, como eu brinco, né, não amarrar bem, né, a ação e a execução do recurso com esse contrato, com determinado empenho, isso no momento a médio e longo prazo de uma prestação de contas, isso fica prejudicado, né? Então, todo esse levantamento dos empenhos que foram feitos, contratos, convênios, né? As habilitações por exemplo, quem recebeu recurso para habilitação de leito, né? Leito de UTI do tipo adulta, leito de UTI do tipo 2 adulta, né, leitos COVID, tudo isso é extremamente importante, né? Por quê? Porque nós, de fato, tivemos um aporte de recursos bastante considerável, não apenas por parte do Ministério da Saúde, mas a própria Lei Complementar 173 de auxílio aos municípios trouxe, né, esse montante que certamente não responde a todas as nossas demandas financeiras nos municípios, mas foi um auxílio, né, um ponto de apoio, né, para a queda, obviamente, de repasses e das próprias receitas próprias, né, do município, mas é necessário ter esse recorte, esse cuidado a mais
nesse ambiente de tantas normativas e de novos repasses. Então, como, aonde que vocês podem, né, quais são as fontes, dizer o que é para fazer é simplista demais, né, e não condiz com a atuação da CNM, mas se vocês no momento que tenham que fazer esse levantamento dos recursos que aportaram, que portarias estão vinculadas a esses recursos, eu recomendo, né, que vocês acessem o portal do Fundo Nacional de Saúde. Nesse portal existe a consulta detalhada, né? Então, você faz a consulta de todos os recursos que chegaram num determinado mês para o grupo, por exemplo, no bloco de manutenção, no grupo de recursos chamado coronavírus, né? Porque o Ministério, o Fundo Nacional de Saúde, eles criaram um novo grupo, né, chamado coronavírus, e é ali que tem aportado os recursos específicos para enfrentamento da pandemia, né? Um outro ponto que eu queria tratar, a importância do Conselho Municipal de Saúde, né? Nas portarias de recursos específicos para coronavírus, né? Ou nos recursos que chegam mês a mês na atenção primária, média e alta complexidade, não há a indicação na portaria de que a gente tenha que apresentar essas questões ao Conselho. Mas, para mim, é extremamente importante que o Conselho Municipal de Saúde, ele, obviamente, a plenária, né, tem o papel de aprovação dos relatórios ou rejeição dos relatórios, isso, né, é pacífico, mas quanto aos recursos das portarias específicas para a Covid, eu entendo que é algo extremamente saudável em termos de transparência e para evitar algum tipo de apontamento futuro, que tudo isso seja informado oficialmente ao Conselho, né? Inclusive essa atualização do plano de contingência, que tudo isso o Conselho seja, na medida do possível, envolvido, né? Eu digo na medida do possível, por quê? Porque hoje em dia não há, devido à necessidade, né, do distanciamento social, não há como reunir a plenária do Conselho, ao menos não presencialmente. Então, é importante que os municípios, quem não estabeleceu, que estabeleça mecanismos de reunião de conselho online, né, à distância, para apresentar, para encaminhar essa execução, esse planejamento do enfrentamento e essa execução dos recursos, né? E que se tenha daí um documento, né? Uma ata, a própria ata de reunião do Conselho, como prova documental de que essa transparência, essa aproximação com o Conselho foi feita, né? Isso é extremamente importante para, né, de repente, um órgão de fiscalização diz, né, mas você respeitou a Lei Federal 8142, que trata do controle social no SUS? Ah, pois eu não consegui, né, não consegui reunir o Conselho. Não, mas você podia reunir o Conselho de forma né, não presencial, né? Então, isso... eu entendo que também é um ponto muito importante nesse momento de transição e para quem não vai ter, né, digamos, está muito confiante, né, de que se reelege, mesmo para depois não ter né, questões ou apontamentos, né, com órgãos de fiscalização. Então, o Conselho tem o seu papel, né, pela Lei Federal, pela 8142 de 1990, então vamos utilizá-lo no bom sentido, aqui utilizá-lo, né, nos aproximar do Conselho para evitar problemas, né? Quanto ao uso da lei complementar, né, os recursos da Lei Complementar 173, que foi uma conquista municipalista gigante, teve uma articulação, uma movimentação da CNM, das estaduais, das micro,
para que essa lei complementar ela se tornasse realidade, a lei complementar, ela trata de várias questões, como o Marcos colocou. Entre elas, essa lei complementar, ela traz recursos, ela trouxe, né, porque já foram, né, as 4 parcelas, trouxe recursos para o SUAS, ou seja, para o Sistema Único de Assistência Social, e para o SUS, né? São recursos bem importantes em 2 aspectos, porque eles vêm na flexibilidade, eu chamo flexíveis ao quadrado, né? Por que flexíveis ao quadrado? Porque é um recurso que ele fica livre para ser aplicado nas 2 políticas, tanto para despesas correntes quanto para despesas de capital. Traduzindo, eu posso, com esse recurso, tanto direcioná-lo para custeio, né, ou para investimento. Então, eu posso pagar, né, pagar folha, pagar serviços de prestadores da área da saúde e também fazer aquisição de, por exemplo, equipamentos permanentes, ou quem entendeu que precisava um veículo de transporte sanitário. Então, essa situação da lei complementar, ela gerou, logo no início, assim, bastante dúvidas, né? Recebemos aqui na CNM, e as principais dúvidas eram: para aplicar o recurso, né, para o SUS e para o SUAS em uma ou outra política, né? E a resposta tem que aplicar nas 2 políticas, no SUS e no SUAS. O percentual de quanto desse recurso vai para o SUAS, de quanto vai para o SUS, é uma escolha, é uma opção, né, a partir das demandas que vocês tenham aí no território. Ou seja, se, por exemplo, chegaram, não sei, 50 mil reais, né? A primeira parcela foi 50 mil reais. Como o SUS e o SUAS vão fazer o rateio, como eles vão dividir esses recursos, era de inteira responsabilidade, né, do gestor local, dos gestores e gestoras locais. Então, se vocês passaram, sei lá, 30 mil para o SUAS, era uma decisão, né, legal e legítima da gestão local. E um outro ponto que também trouxe, né, e ainda podem ter dúvidas quanto ao uso, é para custeio esse recurso da 173, é para custeio ou é para investimento? É para as 2 coisas, né? Obviamente, vocês façam todas essas operações contábeis, né, de registro que o Marcos abordou anteriormente. Então, é um recurso importante para não só para a saúde, também para assistência. Eu não sou da área da assistência social, mas eu não posso deixar de lembrar que, da mesma forma que o SUS é subfinanciado, o SUAS também né? E o SUAS vem numa situação de, vamos chamar de problemática orçamentária bem importante, né? E as consequências da pandemia, elas são extremamente amplas, né? Vocês sabem melhor do que a gente o que os municípios, especialmente de pequeno, médio porte, estão passando com o agravamento das questões de vulnerabilidade social que o SUAS acaba atendendo, né? Lei 173, a questão dos 15%, né, de aplicação de receita corrente líquida, né, de receita própria, o nosso artigo 7º da Lei Complementar 141, precisamos continuar respeitando isso, né? É importante, em todos os anos isso é importante, agora com a possível ou provável, né, mudança de gestão, que se faça um acompanhamento bem de perto da execução desses recursos, né, via CIOPS, e do que é considerada despesas, né, com ações e serviços públicos de saúde e o que não é considerado, né? Isso está lá no nosso artigo 4º da Lei Complementar 141, né? E digo essa situação porque eu já recebi
consulta de municípios perguntando se, por exemplo, a coleta de lixo, a coleta de resíduos, ela é considerada uma despesa da saúde. Não, coleta de resíduos tem uma política própria, não se pode pagar esse tipo de despesa com recursos do SUS, nem os federais, nem os estaduais, e nem considerar um recurso próprio empregado para isso como parte dos 15% da receita corrente líquida que minimamente os municípios têm que aplicar em ações e serviços públicos de saúde. Então, Carla, mas é para coleta de resíduos decorrentes do aumento de uso de EPIs ou hospitalares. Não importa, resíduo é resíduo, não importa se ele foi gerado numa escola, não importa se ele foi gerado num hospital, não importa se ele foi gerado na minha casa, né? Isso não é uma ação que deva ser paga, segundo o artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012, que deve ser pago, né, com recursos SUS, né? Então, essa é uma situação que também chegaram algumas perguntas sobre isso, e já que vamos ter essa transição, é importante que vocês se atentem, né, e com a situação da pandemia, o maior volume, né, digamos, de resíduos, especialmente os CPIs, né, que vocês se atentem para essa situação, tá? Carla, Diga. O Marcos está levantando. Ai, desculpa, não vi. Não, tranquilo. Eu queria fazer só um adendo, Carlinha. Me permita, desculpa interromper a sua fala. Só um minutinho, que o cachorro acabou latindo aqui. Acontece, né? Quando a gente faz ao vivo. Enfim, quero fazer duas observações aqui. A Carlinha falou aí nessa questão das fontes de recurso e tal, e a gente tem dois regramentos importantes que a gente precisa esclarecer. Um foi a Lei 172, não sei se vocês se recordam, que ela permitiu a transposição e o remanejamento de recursos da saúde. É delicado, muito delicado esse processo de transposição, porque ele tem que obedecer ali algumas regrinhas básicas, comunicar, participar com o conselho, né, Carlinha? Fazer esse recurso, ele tem que ter sido executado e garantido que atingiu o objetivo, né? Além desse processo orçamentário, contábil, que é feito lá com o pessoal da contabilidade. Então, tem uma parte de gestão e uma parte também financeira contábil que precisa ser avaliada e analisada para que possa permitir que o recurso que esteja em contas diferentes, parado lá, seja executado. Mas a gente está aqui totalmente aberto a qualquer tipo de questionamento. O gestor tiver esse recurso em conta e queira executar, faça o possível para executar, né? Procure saber aí das regrazinhas básicas dessa lei e execute o recurso. Não fique com o dinheiro parado, porque quem perde é a população, quem perde é o cidadão que fica sem a política pública sendo executada. Uma outra situação é a Lei 173, no que diz respeito também à desvinculação. A Lei 173 permitiu a desvinculação de recursos, né, através da flexibilização do parágrafo único do artigo 8º da LRF. Ela permitiu também a desvinculação, inclusive para qualquer tipo de receita. Olha que beleza, mas também é muito perigoso. É perigoso porque tem que guardar a relação com o enfrentamento ao coronavírus. Então, eu posso tirar um dinheiro da saúde que não seja para executar, por exemplo, uma compra de uma ambulância, desde que eu fundamente direitinho aí que esse recurso ele será destinado a enfrentamento ao coronavírus. Carlinha, era só isso mesmo, desculpa aí ter atrapalhado, mas eu acho que essa informação era importante, porque tem muito dinheiro parado na conta e o gestor precisa executar. Não precisa ter medo de executar, não, mas precisa garantir que esse recurso ele esteja alinhado com as regras da LRF e as regras também de leis específicas, né? Verdade. A questão da Lei Complementar 172, né, que foi uma conquista também e de uma luta muito antiga, né, que se tem, que as gestões de saúde têm em relação à possibilidade do uso dos saldos, né, a flexibilização. Um pouco além, na verdade, né, essa luta seria, no caso, para
as discussões que há anos já se mantêm é que a gente possa ter no município uma flexibilidade, digamos, total quanto ao tipo de, né, a natureza da despesa, mas isso são outros 500, né, mas a lei complementar 172, como o Marcos disse, essa utilização dos saldos, desde que esse recurso que está em conta, ele se caracterize como saldo, ou seja, que ele já tenha cumprido o seu objetivo, né, o objetivo primeiro da transferência, né? Então, se eu recebi recursos para a compra de uma cadeira odontológica em 2018, e eu, para atenção básica, eu fiz a compra da cadeira odontológica e eu tive sobra, eu gerei gerei economia e tive uma sobra de recursos. Se o recurso está lá parado na conta, eu posso utilizar a Lei Complementar 172, que me permite flexibilizar esse recurso, que num primeiro momento chegou, então, para a compra da cadeira odontológica, eu comprei, esse valor que sobrou, ele se torna um saldo, por se tornar saldo, aplicando a 172, eu posso utilizar esses restos, né, de valores, tanto para direcioná-los para as despesas correntes ou para despesas de capital, né? Então, é uma lei, e também importante trazer, que ela tem duração, essa lei complementar, ela tem aplicabilidade enquanto tivermos federalmente decretado o estado de pandemia, digamos, né? Por isso, a Lei Complementar 172, quanto antes vocês começarem a aplicar nos seus saldos, né? E que saldos são esses? São valores caracterizados como saldos em data 31/12/2019. Então, todos os restos, valores que vocês tenham, né? Os saldos que vocês tenham em contas de 31/12/2019 para trás, vocês podem aplicar essa transposição e transferência, que é a flexibilização, né, do uso dos saldos na saúde, né? Às vezes, a gente faz um apanhado, verifica por unidade da federação quais são os valores que constam em conta, e realmente nos diferentes municípios do país, isso se faz pelo Fundo Nacional de Saúde, esse levantamento, e realmente você tem estados onde você tem saldos bem consideráveis, por exemplo, em contas da vigilância, né, da vigilância em saúde, no antigo bloco de média e alta complexidade, né, na antiga conta, melhor dizendo, na antiga conta federal do antigo bloco de média e alta complexidade. Então, vale muito a pena que vocês verifiquem esses saldos, até para fazer enfrentamento, primeiro, para fazer esse levantamento e deixar também pronto para a próxima gestão, né, ou para a continuidade da gestão, mas porque temos aí praticamente 2 meses, né, ainda, se tudo se mantém como está, ainda 2 meses para aplicar a Lei Complementar 172, né? Então, Carlinhos, só para complementar, que às vezes não, né? Em muitos casos, a política do governo federal de repasse de recursos, ela se baseia na execução local no município, né? Ou seja, se o município deixa de executar, ou aquele recurso fica saldo em conta, dá a entender à União de que aquela política ela pode ser, digamos assim, desidratada, né? Como eles costumam falar no linguajar econômico, né? Não injetar recursos novos, injetar recursos novos, que aquela política ela já foi sido concluída, digamos assim. Então, é importante executar para mostrar que existe uma carência, existe uma finalidade que está sendo atendida lá na ponta. Verdade, Marcos. Quando a gente se reunia presencialmente, né, às vezes com o Fundo Nacional de Saúde, ou mesmo com gestores federais da saúde, com o Ministério, não era incomum, né, que quando fazíamos algum pleito, levávamos alguma pauta sobre o desfinanciamento do SUS, o subfinanciamento do SUS, que isso é algo que acompanha o Sistema Único de Saúde há décadas, né?
o Ministério, ou mesmo o fundo, dissesse, olha, mas olha o monte de dinheiro que tem lá nas contas antigas, o pessoal ou não está executando, isso não era algo tão incomum de acontecer. Na verdade, né, essa fala, né, era bem recorrente, de que, bem, será que os municípios estão executando os recursos que o Ministério, via Fundo Nacional de Saúde, repassa? Em alguns estados, os saldos, eles são bem, digamos, são volumes não tão consideráveis de recurso, em outros já encontramos, né, valores bem substanciais. Mas é uma questão de fazer esse levantamento. Isso pode ser feito pela página do Fundo Nacional de Saúde e nos bancos, né, que vocês têm as contas federais de recepção desses recursos, que são os bancos públicos, né? Também vocês podem solicitar esse levantamento. Outro ponto que eu gostaria de tratar é sobre as últimas 2 portarias que chegaram, né, para a 2358, que é uma portaria que trata basicamente de uma atividade muito complexa, que é o rastreamento e monitoramento de casos, né, ou suspeita de casos COVID, né, que é, então, a portaria 2358, que esse é um recurso que vai ingressar agora em outubro, e da portaria 1857, que é um recurso que já está em conta. Essa portaria, ela está associada a retomada parcial ou total de atividades presenciais na rede de educação, né, dos municípios, e ambas portarias, elas logo no início do texto e no 2º ou 3º artigo delas, citam, nas 2, são citadas como recursos específicos, é um repasse, uma parcela única, excepcional, para ações de custeio, né? Então, esse cuidado também que os municípios tenham, porque o termo que estão utilizando nessa portaria é custeio no sentido de categoria econômica, né? Lá das despesas correntes, custeio, artigo, se não me falha a memória, artigo 12 da Lei Federal 4320 de 1964. Tá? É uma lei antiga, mas é a que está valendo. Tá? Então, esse cuidado vocês tenham. E a portaria 1857, então, que trata de ações em saúde, né, no âmbito de uma retomada de atividades presenciais nas escolas, né, ela é um recurso direcionado para os municípios que já executavam o programa Saúde na Escola, fica até mais simples ou menos complicado, digamos, né? Esse é um valor direcionado para, por exemplo, compra de EPIs, né? Para professoras, professores, auxiliares, ou seja, a comunidade de trabalhadoras e trabalhadores das escolas, né? Da rede. Que escolas são essas? Importante. Todas as escolas públicas do teu município, sejam elas escolas de educação básica, sejam elas de 2º grau, de institutos federais, né? Esse recurso, ele tem que atender, deve ser empregado, deve ser direcionado para compra, então, desses produtos e também de ações em saúde, né? Por exemplo, ações educativas de como usar, pode ser algo muito simples, mas como se usa uma máscara, né? Como se retira um EPI, né? Os professores, quem é da área da educação, até o ano de 2020, né, não teve que lidar com equipamentos de proteção individual. Então, não é apenas o uso do equipamento que vai proteger essas professoras, professores e auxiliares na escola de uma possível contaminação, mas também o descarte e a retirada desses EPIs, ela tem todo um procedimento. Isso são atividades, ações educativas em saúde, que são
necessárias quando se quer, né, ou se está já em algum tipo de atividade presencial na escola. Então, essa portaria 1857 repassou valores, são valores que nós tratamos no seminário sobre o calendário escolar e a pandemia. É um seminário que está disponível na página da CNM, né, os vídeos. São recursos que eles não vão, muitíssimo provavelmente, não vão preencher, digamos, todo o custo de uma eventual retomada das aulas, né, de atividades presenciais, né? Então, isso é um recurso que deve ser planejado, como utilizá-lo, quando utilizá-lo, junto com os nossos colegas da educação. Eu também chamo a atenção a necessidade de se integrar, né, com outras pastas do município, ou seja, com outras políticas públicas, minimamente com assistência social, os colegas do trânsito, porque numa eventual retomada, esses CPIs, esses cuidados, né, para evitar a contaminação por coronavírus, eles também têm que ser realizados, esses cuidados, desde o momento que esse adolescente, ou essa criança, ou esse adulto, né, pode ser educação para jovens e adultos, ela sai da casa dela, né, e o transporte escolar está incluído nessas ações de enfrentamento, então, e, portanto, os recursos também podem ser aplicados para o cuidado dos profissionais do transporte escolar no âmbito desses valores da 1857, né? E da portaria 2358 de 2020, que são valores direcionados para ações de monitoramento e de rastreamento de casos, né? Como a própria portaria traz, né? Devem ser utilizados no âmbito do custeio. Então, isso tem a ver com despesas de pessoal, isso tem a ver com compra de algum tipo de material de consumo que vocês precisem para fazer esse rastreamento, né? Eu quero lembrar que, se bem em boa parte dos estados do país, os números de contaminação e os números de óbitos, eles mostram uma tendência já quase 3 semanas a reduzir, né? O rastreamento de casos confirmados, o rastreamento de casos suspeitos, que isso é feito junto com os nossos colegas da atenção básica, da vigilância em saúde, ele precisa ser, né, sempre mantido, reforçado, né? Especialmente quando medidas de distanciamento social elas são diminuídas, né, ou flexibilizadas. Então, o rastreamento ele é essencial, né, para vou chamar controle, né, ou monitoramento da situação do coronavírus no município de vocês. Então, existe um manual da própria vigilância em saúde que traz ações em conjunto da atenção primária e da vigilância para essa atividade, que não é nada simples, esse rastreamento, né? Também inclui a questão da testagem, né? E da nossa capacidade de testagem, de contratação de laboratórios, né? Para realizar os exames, né? E que mais? E a portaria 1666, que já é um recurso que chegou em julho, agosto, era para ter sido uma parcela única, mas acabou chegando em duas parcelas. É importante dizer, reiterar, na verdade, que tanto para essa portaria 1666 quanto para as anteriores, né, o enfrentamento do coronavírus, ele se faz por toda a tua rede de serviços de saúde, né? Não unicamente, esse enfrentamento ele não se faz unicamente no âmbito hospitalar, né? Se eu, Carla, chegar amanhã, por exemplo, for amanhã ou depois de amanhã para Montes Claros, for morar em Montes Claros,
mesmo que eu chegue numa unidade básica de saúde com dor de ouvido, a minha queixa é, né, viajei do sul, peguei frio, tô com dor de ouvido. Quando eu for na unidade básica de saúde de Montes Claros, os profissionais da saúde vão, obviamente, né, me atender por essa minha queixa de dor de ouvido, mas também vão verificar se eu estou com febre, vão fazer uma escuta do pulmão, vão perguntar se eu tive contato com algum caso confirmado, se eu andei me aglomerando, ou seja, lá na atenção básica, minimamente eles vão fazer o quê? Ou descarte de um provável diagnóstico, né? Ou vão dizer, olha, você andou se aglomerando, você teve contato com uma pessoa contaminada, você está com febre, você está com tosse, pode ser coronavírus. Então, vejam, por que eu estou dando esse exemplo? Porque desde o posto de saúde, desde a unidade básica, desde a vigilância, a gestão da saúde, a média e alta complexidade, os serviços de média e alta complexidade e a assistência farmacêutica ou a atenção farmacêutica, todo mundo na rede local de saúde está fazendo enfrentamento, seja em atividades de prevenção e diagnóstico precoce, seja no tratamento, ou, né, do tratamento das consequências do coronavírus, porque o coronavírus não tem cura ainda, né? Então, esses recursos de C666, né, que foi um volume bem considerável, praticamente 11 bilhões de reais para os municípios, esses recursos vocês podem utilizar, por exemplo, para pagamento de folha de todas as suas equipes de saúde, desde que elas estejam, obviamente, em estabelecimentos de saúde, né? Você não pode, com esse recurso, nem com nenhum recurso do SUS, né, pagar a psicóloga que está atuando na educação básica, porque ela é uma profissional de saúde, só que ela está atuando em outra política pública, não na saúde, ok? Então, eu, da minha parte, encerro essa fala, devolvo então, a palavra, para não ficar um monólogo, né, para a Suelen, e passamos para a terceira fase, então. Eu vou passar para a Marcos, para ele fazer essas considerações. Desculpa, porque a gente vai tocando aí os assuntos, aí vai surgindo, assim, informações importantes que a gente não pode deixar de pontuar, né? Claro. Essa informação que eu vou passar agora diz respeito a uma parte mais específica contábil, né? Uma parte mais de registro, que é o código fonte destinação de recurso, né? Recentemente, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou uma portaria, 394, que estabeleceu códigos diferenciados para os recursos do enfrentamento ao coronavírus, né? Por que isso é importante para o gestor? Por que isso é importante para o secretário de saúde, né? Esse marcador, ele faz o rastreamento entre a receita, né, a origem, e a despesa, no caso, a aplicação. Nesse caso, os municípios agora precisam atentar para colocar aí dentro da sua execução financeira, orçamentária e patrimonial essa codificação que foi estabelecida nessa portaria, né? Eu coloquei algumas portarias aí que a Carla, da saúde, que a Carla tinha comentado, mas eu vou colocar também agora a 394, que estabelece aí umas codificações específicas, né? Então, você tem uma codificação para a Lei 173, você tem uma codificação para transferência fundo a fundo, você tem uma codificação para investimento e outra para custeio, então tem que ficar bem atento com relação à aplicação desses códigos. Então, era só isso mesmo que eu queria alertar, e passo para você de novo, Suelen. Desculpa, um abraço. Não, sem problemas, Marcos. Sempre bom ouvir vocês. Tem tanto conteúdo para compartilhar conosco. Carla, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta que foi feita e eu acabei gravando aqui, que é em relação ao plano de contingência. Ele foi elaborado esse ano. Ele precisa ser incluído na programação anual e no Plano Municipal de Saúde? Precisa sim, né? Ninguém sabia, né, ou não esperávamos, né, que esse vírus inteligente, porque esse vírus é inteligente, né, nos visitasse, né, e então o plano, ele precisa ir para dentro da programação e para dentro do plano municipal. Eu acho que uma dúvida que pode surgir dessa questão é,
Mas eu posso alterar o plano? Eu posso alterar a programação? Pode. Não há nada nas normativas, nem portaria, que vede, que proíba ao longo do tempo a alteração tanto da programação anual quanto do plano municipal de saúde, né? Não são instrumentos, digamos assim, estáticos, né? Não é que se escreveu e nunca mais se altera, né? Então, deve, né, inserir o plano de contingência dentro desses dois instrumentos de gestão, com certeza. Sim. Obrigada. E em relação à prestação de contas, a gente sabe que a prestação de contas do ano anterior é feita no próximo ano, né? Um relatório anual de gestão. É importante que os gestores façam uma prestação de contas parcial e apresente ao conselho ainda esse ano, para que, principalmente no caso de ter que entregar a gestão para outra administração. É importante ele fazer essa prestação de contas parcial ou só deixar, né, organizado todos os relatórios para que o próximo gestor faça essa prestação? Uhum. Eu entendo que... certo. Obrigatório obrigatórios são os relatórios que constam lá na Lei Complementar 141, né? Mas nada impede, como eu disse lá no início, eu acho extremamente saudável, né? Além da questão da própria gestão do SUS, né? Saudável para essa gestão e para evitar algum tipo de apontamento ou de que digam, olha, não está sendo transparente, né, digamos, que se faça, na medida do possível, comunicados, né, que esses comunicados, se eles sejam via relatórios, que eles sejam via reuniões virtuais com a plenária do Conselho, eu recomendo. Obrigado a gente a seguir, né, a cumprir com o que a Lei Complementar 141 determina, lá com aqueles instrumentos de gestão. Agora, uma vez feito um levantamento, né, se preparando para essa transição, né, de gestões, eu vejo com extremos bons olhos que se faça essa apresentação, né, com o Conselho Municipal de Saúde, extremamente saudável. Ótimo. Mas tem duas perguntinhas aqui no chat para vocês. É da Viviane Gonçalves Carneiro, sobre a portaria 2358 de 2 de setembro de 2020, que dispõe sobre o custeio. Tem uma nota técnica que fala o seguinte: esse recurso visa fomentar e contribuir com o custeio da estratégia de rastreamento e monitoramento de contatos, não se vinculando a nenhuma despesa específica do município, por exemplo, o pagamento de gratificações aos profissionais de saúde. Nesse caso, podemos pagar ou não gratificações e podemos comprar testes rápidos? E a outra pergunta é da Márcia. Deixa eu fazer as duas perguntas, que a gente, né? E a Márcia Santos, ela pergunta, e sobre a portaria 1666, pode adquirir também equipamentos? Vou começar pela 2358. A 2358, também chegaram dúvidas nesse sentido, de que se em alguns municípios se entendeu, né, que são recursos voltados para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Essa leitura, ela não está correta, né? Esses valores, a 2358, são para custeio das ações, né, envolvidas com rastreamento e monitoramento. Podem ser utilizadas para folha? Pode, né? Vamos supor que você tenha que fazer uma força-tarefa com a atenção básica, com vigilância em saúde, você vai ter hora extra, você precisa de algum serviço de, não sei, de um infectologista ou, né? Você pode fazer pagamento de serviços, você pode fazer pagamento de folha com esses recursos da 2358. Eles não são exclusivos
para gratificação ou direcionados unicamente para trabalhadores. Não são unicamente para isso, né? E eu acho que, em parte, essa dúvida surgiu porque, para a base de cálculo do valor repassado ao município, foram considerados as CBOs da saúde, né? Ou seja, os profissionais da saúde daquele município. E isso pode ter gerado esse entendimento equivocado de que os recursos da 2358 seriam unicamente para fazer algum tipo de, né, de abono ou né, de incremento de valores de salário, né, para trabalhadores. Não é para isso, tá? Não é exclusivamente para isso. Se você precisar pagar, usar os recursos da 2358 para compor o pagamento de folha, né, desde que essas ações, esse pagamento de folha decorra de ações de rastreamento e monitoramento de casos, você pode utilizar, mas não é exclusivo para pagamento, né? E a questão de abono, de auxílio, de aumento, né? A gente entra aí em conflito com a Lei Complementar 173, né? Que indica que, não só com a Lei Complementar 173, mas também eu entendo que com uma situação que nós não podemos tirar desse tabuleiro, né? Que é a queda de repasses, né? Os municípios, eles tiveram uma queda de repasses extremamente complicada, né? Se nós na saúde estamos perdendo o sono e os cabelos, os nossos colegas do financeiro, da Secretaria da Fazenda, né, não estão passando por situações menos complicadas do que as nossas, né? Então, tem essa situação da Lei Complementar 173 e tem a realidade do caixa, né, único, lá do município, que diz, opa, não, da onde nós vamos tirar para fazer algum tipo de abono, auxílio, né? E eu não estou aqui dizendo isso, eu quero ser muito respeitosa, eu não estou tirando, não retiro a legitimidade de quem está trabalhando na saúde de solicitar, né? A legitimidade se tem, mas quando eu olho para as normativas, para uma lei complementar, no caso, né, que é a 173, e para a situação do Caixa, de 99,9% dos municípios, qualquer tipo de aumento, vamos dizer, no âmbito do salário ou de auxílios, ela é bastante complicada, né? Ela é bastante complicada. Quanto a... E eu acho que o Marcos também pode, né, reforçar essa questão logo em seguida, eu só queria responder a questão da 1666. Eu acho que quando perguntam equipamentos, se referem a equipamentos permanentes, né? O uso do recurso da 1666 para equipamentos permanentes. Para mim, essa situação não está pacificada, né? De que pode usar esse recurso. Eu sei que em Minas tem uma nota técnica, e uma nota técnica muito bem escrita, né? Pelos colegas do COSENS de Minas, fazendo toda uma argumentação no sentido de que pode, né, usar esse recurso. Como eu disse, é uma nota técnica muito bem escrita. O que eu particularmente entendo eu olho para a portaria 1666, né, olho para o texto da portaria 1666, lá no seu artigo 3º dessa portaria 1666, diz assim: este recurso, este é um incentivo financeiro de custeio. Para mim, quando ele está lá no artigo 3º dizendo que é um incentivo financeiro de custeio, ele refere à categoria econômica, né? Despesas correntes, dentro das despesas correntes você tem custeio, né? Meu indicativo né? Se o Tribunal de Contas do Estado, né, ou seja, os órgãos de fiscalização da execução, né, dos recursos, não traz
digamos assim, se compromete a não apontar, né? Ou tem algum texto, algum parecer, né? Algum indicativo que pode, com o recurso da 1666, fazer aquisição de equipamentos permanentes. Outro dia eu falei para um colega, abrace esse parecer, guarde ele do lado esquerdo do peito, deixe ele de herança para os seus filhos, seus netos e bisnetos, e execute o recurso como o Tribunal de Contas permite. Eu sei que não é o Tribunal de Contas que determina como a gente tem que executar os recursos, mas como eles são esses tribunais que nos fiscalizam, que nos monitoram, eles, né, fazem o papel deles dentro, né, digamos assim, da federação, né? Eu diria, pergunte, antes de executar esse recurso da 1666 para a compra de equipamentos permanentes, pergunte ao Tribunal de Contas. Se o teu Tribunal de Contas diz que não tem problema, seja feliz, né? Mas isso tem, assim, isso tem diferentes entendimentos pelos estados do país, né? E na CNM a gente acaba olhando para esse tom de entendimentos que muitas vezes não se conversam, tá? Então, a resposta para esse uso é este. Em relação agora às vedações do período eleitoral, nós temos também aquela questão que fica proibida a distribuição gratuita de bens. E muitos municípios têm utilizado o recurso que vem lá, né? A 173, que vem no Fundo de Participação dos Municípios, para ajudar ali no SUS as famílias em vulnerabilidade social, com a entrega de cestas básicas, teve entrega de máscaras, né, para a população em geral. Então, a pergunta é nesse sentido, eles podem continuar fazendo essa distribuição gratuita, né, ou está realmente vedada, né, devido ao período eleitoral? Suelen, esse ponto ele é bastante complexo, né? A gente, por um lado, tem aí uma necessidade da população, né, por distribuição desses bens, desses EPIs, né? Não são bens de consumo, né? São EPIs que vão resguardar a vida, né? A gente tem aí, chegamos à casa de 1 milhão de pessoas, não é isso, Carlinhos? Se eu não me engano, de mortos, né? É bastante gente, para a gente pensar que uma política pública não possa ajudar a população que precisa. Mas a legislação eleitoral é expressa, né? Ela é bem taxativa no que diz respeito à distribuição gratuita em período eleitoral. E veda essa transferência, né? Mas o que a gente tem colocado em nossas lives, até o doutor Rodrigo, que é da área do jurídico da CNM, tem alertado, é que o gestor pontue e pondere essa situação como um quesito, se há o favorecimento de algum grupo, se há um favorecimento de um setor específico, né? Porque é isso que a lei quis salvaguardar, né? Que não haja ali direcionamento para a distribuição desse material. Então, quando está se falando em distribuição gratuita para toda a população de EPIs, não existe aí o quesito favorecimento de nenhum grupo, pelo contrário, existe aí uma preocupação em salvar vidas, que é um interesse público geral, né? Inclusive cobrado da administração local que seja executada essas ações de salvar vidas, né? Então, nesse quesito, além de estar nesse regramento da lei eleitoral, a gente tem também aí uma força maior que é a saúde, a vida, né? Então, enfim, o gestor precisar só analisar se há um interesse em favorecer, só vou entregar máscara para o bairro tal, ou para quem são meus correligionários, ou então para quem é do partido X ou Y, enfim, isso aí existe sim um favorecimento, mas quando se trata em norma geral de levar aí para todas as escolas, ou então levar para todos os postos de saúde para serem distribuídos, eu acho que não há esse favorecimento, digamos assim. Carlinha quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Carlinha. Eu acho também importante
não sou especialista na área de assistência, né? Mas digamos, fazendo um paralelo com a questão das distribuição de máscaras, né? Essa distribuição, ela já vem acontecendo de meses anteriores. Não é que do nada o gestor disse agora eu vou comprar 100 mil máscaras e vou distribuir gratuitamente. E essa distribuição, né, ou seja, lá minimamente desde abril, no mínimo dos mínimos, os municípios vêm fazendo essa distribuição. E não é somente uma distribuição, ela envolve uma ação em saúde, né? Porque, de novo, é da mesma situação, ou mesmo exemplo, da questão dos CPIs para as escolas. O simples fato de eu comprar a máscara e lá entregar, não caracteriza uma ação em saúde. Eu tenho que explicar como usa, como retira, por que ela é importante para prevenir, de que forma ela deve ser usada. Então, eu acho que aqui tem essas duas características, né, além da colocação que o Marcos fez, né, do argumento que o Marcos trouxe, a continuidade, né, e que, ou seja, isso é algo, a questão das cestas ou das máscaras, é algo que já vem sendo feito, né, pelas gestões. E o segundo ponto é que envolve uma ação de uma política pública específica. No caso da máscara saúde, no caso das cestas básicas, uma ação de assistência social, né? Então, eu entendo que caracterizado, né, tendo essas duas características da continuidade e demonstrando que essa entrega ela é feita no âmbito de uma ação maior que pertence a uma determinada política específica, não se está desrespeitando nenhuma lei, até porque o decreto, né, ou o estado da situação de saúde pública federal, ele continua se mantendo e a gente fazer enfrentamento a este momento excepcional. Uma dessas formas são a continuação da aplicação, né, da execução dessa política de assistência social e a continuidade da aplicação dessa ação específica da política de saúde. Excelente, muito obrigada. Alguns dos participantes, gestores, técnicos, servidores aí das prefeituras, tem alguma pergunta, algum interesse em fazer alguma pergunta? Pode se manifestar, ou escrever no chat, ou liberar o áudio do microfone. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Esses momentos... Pode falar, Carla. Desculpa. Esses momentos de quando a gente pergunta, né, alguém quer se manifestar, me lembra aquele filme Ghost, lembram? Alguém quer se manifestar e todo mundo fica em silêncio, mas podem mandar perguntas, viu, gente? É verdade. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, em especial a CNN pela parceria e por liberar, né, vocês para fazer esse bate-papo com a gente. Marcos, Vinícius e Carla, muito obrigada, né, pela disponibilidade, por compartilhar conosco, né, seus conhecimentos. Com certeza esclareceu muitas dúvidas. Como eu disse, né, essa webconferência vai estar gravada, a gente está gravando, né, e vai ficar disponível no canal do YouTube. Inclusive os links que o Marcos Vinícius também colocou no chat, vou disponibilizar lá também, né, juntamente com essa webconferência. Então, no mais, eu passo a palavra para vocês para a gente fazer o encerramento. Desculpa, tive uma dificuldade aqui de tirar o mute do meu microfone. Então, agradecer mais uma vez a equipe aí da Coda Norte, especial a você, Sueli, por ter conduzido aí nosso bate-papo de forma exemplar. Carlinha, mais uma vez, para mim é uma honra estar dividindo esse momento aqui com você, sabe o quanto eu te admiro, tanto no campo profissional, né, quanto no campo acadêmico, né? É difícil a gente encontrar pessoas que trazem essa dupla excelência, né? E você é um exemplo disso.
A gente está discutindo aqui alguém que pesquisa sobre a área e vive na prática como a coisa acontece. Isso é muito bacana. E dizer, assim, para todos que nos assistiram, que a gente não consegue esgotar aqui todos os assuntos referentes ao tema, né? Não consegue ir aprofundado a cada caso específico aí no município, mas já dá para ter um bom norte de como, o que fazer aí nesse período aí que antecede a transição de mandato, que antecede o encerramento de exercício. Tem normas específicas contábeis, né, com bastante portaria, com bastante regras específicas para execução, para fazer cálculo, para fazer incidência de contribuições, enfim. Mas, de forma geral, para ajudar a gestão, nosso público de secretários, nosso público aí de servidores que não estão diretamente ligados à contabilidade, eu acho que foi bacana a gente poder trocar um pouco de ideias, né, sobre esses aspectos mais gerais. Né? Desejar para vocês aí uma excelente semana, agradecer pelo convite, estou sempre à disposição quando se tratar aí de troca de informações, quando se tratar aí de ajuda aos servidores na ponta que executam no seu dia a dia aí com dificuldade, né, a sua função, e nesse momento agora de mudança política, em alguns casos comissionados, ou então pessoas ligadas a cargo de chefia, estão aí um pouco mais preocupadas, né, entendemos até o baixo número de participantes nesse momento, mas a gente compreende, a gente vive esse momento político, e a entidade está sempre aí em busca de melhores condições, tanto para a gestão, como para os servidores que estão à frente das prefeituras. Obrigado a vocês, bons momentos a todos. Obrigada, Marcos. Então, também quero agradecer e dizer que tanto as entidades, as micro-regionais, os consórcios intermunicipais, as próprias, as estaduais e a CNM, nós estamos aqui para isso, né? Nosso dia a dia, nosso cotidiano a pergunta por mais básica que possa parecer, a dúvida que vocês tenham, a gente está aqui para dar esse apoio, né? Todos sabemos que todos sabemos desse momento bastante né, complicado que são as transições, né, de gestões, mas na CNM a gente, digamos, passa por isso, né, e acolhe essas questões a cada 4 anos. As equipes, eu tenho muita alegria de dizer, muito orgulho de dizer que outro dia eu comparei estar na CNM como estar na equipe de Fórmula 1 top, né? Seja em qualquer área, seja na contabilidade pública, seja na habitação, na assistência social, na cultura, na saúde. Então, nosso papel é dar todo o apoio técnico, institucional, político para cada município desse país. Então, nos procurem as estaduais, a Suelen, a gente troca muitos WhatsApps, tem profissionais excelentes no estado que também podem dar esse auxílio, e a CNM, né, vai estar sempre de WhatsApp, telefone e e-mails abertos para receber boas práticas, para receber questionamentos, né? Nós somos, se nos deixarem, né, passamos 24 horas falando de gestão pública, né? Então, é o nosso dia a dia, a nossa paixão, nosso cotidiano. Então, e quem sabe ano que vem, né, a gente não se encontre na marcha, passem, né, tendo marcha dos municípios, vão a Brasília, passem lá nas áreas técnicas, né, que vai ser uma alegria muito grande, né, quem sabe até a gente consegue, né, se cumprimentar de mão, dando a mão, não com o cotovelo, né, e muito obrigada, que tenham realmente uma ótima semana e que todas e todos possamos nos cuidar né, e cuidar da nossa saúde e das pessoas que a gente ama. Obrigada. Obrigada. Então, em nome do Codanorte, agradeço imensamente a presença de todos vocês, né, dos gestores, servidores e técnicos municipais, e vocês também, né, analistas técnicos, Marcos, Vinícius e a Carla. Muito obrigada, tenham todos um excelente dia e semana aí. Fiquem com Deus. Até mais.